Seja assim. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Vamos ler uma parte do versículo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. A partir do versículo 23. Hoje o tema da nossa reflexão é o dever e o prazer da oração. Diz assim, 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É aqui só. Vamos orar. Nosso Senhor, o Senhor tem nos dado a graça de refletirmos sobre uma característica tão singular da nossa vida enquanto povo do Senhor, de sabermos o que significa a oração e o quanto ela nos fortalece, nos protege, nos causa deleite e consolo. Que esse tempo de reflexão esteja servindo a esses propósitos. À medida que temos conhecimento ainda mais profundo disso, o Senhor esteja sendo glorificado, esteja sendo honrado. Nós carecemos do Senhor, ó Deus, para iluminar nossa mente, para fazer assentar todo esse conhecimento no nosso coração. Se não for assim, serão palavras vazias apenas. Que o Senhor nos visite graciosamente mais uma vez, aplicando e nos instruindo quanto à oração, Deus, quanto a tudo aquilo que vai ser exposto. Ajuda-nos para que de forma reverente nos portemos diante da exposição da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o 8º sermão que nós temos sobre essa temática da oração. O Senhor nosso Deus, ele usa meios assim muito despretensiosos para fazer coisas grandiosas no meio do povo dele. Quando eu fiz a opção de revisitar esse tema, revisitar esses sermões, seria apenas um sermão sobre oração, mas acabou enveredando por uma série. Nós já estamos aqui na oitava pregação, no 8º sermão sobre oração. E Deus faz dessas coisas mesmo. E com isso o Senhor tem edificado-nos, tem nos fortalecido, tem nos animado para a batalha com um instrumento que, na maioria das vezes, nós desprezamos ou então utilizamos incorretamente, às vezes até para alimentar o nosso ego mesmo, ou até a nossa pecaminosidade. Charles Spurgeon, trazendo aqui uma citação que já foi feita aqui, ele disse que a oração não nos prepara para grandes obras. A oração é a maior de todas as obras. É a oração que vai fazer com que todo o conhecimento que nós recebemos do Senhor se encaixe no local adequado no nosso coração e use todo o conhecimento e a nossa vida para o Senhor. Então, eu vou recapitular as mensagens que nós tivemos de forma bem breve mesmo. Inclusive está no guia do sermão aí das crianças. Então, eu vou pontuar sobre cada uma delas para a gente chegar até a nossa reflexão de hoje. Então, a primeira sermão que nós tivemos sobre oração foi a urgência da oração. A oração ela é reflexo do espanto do cidadão que compreende que ele não pertence a esse mundo. A urgência se dá justamente quando ele se depara com o fato de que ele não pertence a esse mundo. Os ares que ele respira que lhe causam desconforto. Então, quando ele se espanta com essa realidade negra, escura, suja, densa, perigosa, cheia de armadilhas, quando ele se depara com essa realidade, ele ora ao Senhor. Ele busca ao Senhor.
Ele se comunica com o Pai. Então, esse mundo o sufoca e a oração é o oxigênio para a sua alma. Um homem piedoso do século XVI diz o seguinte: a aflição é a pedra de amolar da oração e da obediência. Então, quando ele se depara com essa realidade, com os problemas, com as adversidades, com as angústias, com os terrores, com os perigos, e junto de tudo isso, com a insuficiência de não antecipar perigos, de não antecipar problemas, de não resolvê-los, de não conseguirmos resolvê-los. Quando ele se depara com isso, somado à sua insuficiência, então ele ora. Ele se torna mais íntimo daquele que é todo-poderoso. A segunda reflexão foi sobre a essência e o propósito da oração. Tim Keller diz que toda oração consiste em responder a Deus. A oração é uma conversa que Deus iniciou. Ele iniciou a conversa através da sua santa revelação e nós respondemos a ele. A essência da oração, portanto, não é aprendermos a nos expressar, mas é aprendermos a responder a Deus. Nós não respondemos a Deus exaltando a nós mesmos, exaltando as nossas vaidades, as nossas necessidades. E isso é muito importante porque nós fazemos isso, nós colocamos coisas necessárias a nós e oramos vigorosamente por elas. E nós achamos que todo o vigor, às vezes até lágrimas derramadas, são fortes o suficientes para torná-las válidas. O que nós precisamos de fato, irmãos, não é nem de saúde ou de recursos. É de fidelidade e intimidade com Deus. É isso que nós precisamos de fato. Porque no final das contas, irmãos, nós só temos 2 eternidades diante de nós. Aquela saúde que tanto nós tentamos manter vai ser tomada de nós. Nós vamos morrer, irmãos. Nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Esse é o fato. Não adianta o quanto nós prolonguemos a nossa vida. Nós morreremos. Nós morreremos. Então, no final das contas, nós não lutamos por coisas passageiras como a nossa idade, a nossa vida, o nosso vigor. Nós lutamos pelo nosso destino eterno. Então, no final das contas, não é a saúde física que importa, mas é a saúde espiritual que importa. Então, a oração, ela ajusta o nosso senso de piedade, o nosso senso de contrição. Ela encaixa todo o conhecimento para que a carne não use ele, para que as vaidades não usem esse conhecimento. Então, a oração encaixa no local correto do nosso coração. Então, o propósito fundamental da oração é nos fazer compreender a essência do que nós somos à medida que nós compreendemos a essência de quem Deus é. Então, nós enxergamos a Deus e à medida que nós enxergamos a Deus, nós começamos a enxergar nós mesmos de forma consciente, equilibrada e piedosa. Calvino diz que a genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e em seguida, da fé nas promessas em Deus. John Piper diz que a oração foi planejada por Deus para que nos relacionássemos com Ele, ficando bem claro quem recebe a ajuda e quem recebe a glória. É isso. Nós somos aqueles que carecem de ajuda. Por mais que nós nos debatemos muito. Nós temos muitos recursos para nos debatermos, muitos. Mas quando todos esses recursos esgotam, é só a nossa intimidade e relacionamento com Deus que vale a pena. Nós percebemos que permanece. A terceira mensagem foi a revelação, né? Sob oração, a revelação debaixo de oração. John Bunyan dizia que, falando sobre oração, que era melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Porque para Deus é preferível gemidos de um coração contrito do que uma eloquência fria e estéril. Um conhecimento que não nos coloca de joelhos, é um conhecimento absurdamente perigoso,
Porque se um conhecimento ele não nos coloca de joelhos, ele ergue o nosso pescoço, ele nos torna altivos. Um conhecimento que não nos leva à dependência e à humilhação, não é um conhecimento fruto da manifestação do Espírito Santo, apesar de ser conhecimento. Satanás também foi um pregador eloquente, na verdade ele é um pregador muito eloquente, nós já ouvimos alguns dos seus sermões. Na própria Sagradas Escrituras, que faz questão de revelar-nos, né? E nós temos muitos pregadores de Satanás também nos nossos dias, usando a palavra de Deus, falando em nome de Deus. Então, a revelação de Deus tem que ser colocada sob oração para que ela comunique graça ao nosso coração, porque quando o conhecimento de Deus e de suas coisas não nos leva à oração, é uma estrada garantida, irmãos, para o esfriamento, a insensibilidade, para a perdição. O quarto sermão foi sobre o autoconhecimento e a oração. John Piper diz que a oração ela glorifica a Deus porque ela nos posiciona como sedentos e coloca Deus na posição da fonte que sacia a nossa sede. Agostinho também falou muito sobre isso. Na verdade, ele tem livros só sobre oração. As Confissões de Agostinho é um livro de oração. Mas ele escreveu um livro também chamado Cidade de Deus. Ele faz a reflexão da cidade de Deus e a cidade celestial e a cidade terrena. E falando sobre essas duas realidades, ele diz que nós vivemos de acordo com a cidade que nós pertencemos. Eu achei tão interessante essa reflexão. Nós buscamos o tesouro dessa cidade, nós buscamos a glória de acordo com aquela cidade, ou seja, aquilo que eu entendo que é glória é o contexto que eu vivo que diz que é glória, que diz que é sucesso, que diz que é contentamento. Então nós vivemos de acordo com a cidade com que nós vivemos. É o contexto que nos motiva, é a atmosfera que nos move. E aí ele diz assim, duas cidades foram formadas por dois amores. A cidade terrestre, pelo amor de si mesmo, até mesmo para o desprezo de Deus. E a cidade celestial, para o amor de Deus, até mesmo para o desprezo de si mesmo. Então, a oração nos faz experimentar esse autoconhecimento diante desse contexto que nós recebemos. A oração, ela nos faz viver a fé de joelhos para garantir que nós não nos esqueçamos de quem nós somos, humilhados e constantemente necessitados de Deus. John Owen, príncipe dos puritanos, ele diz que o homem é aquilo que ele é de joelhos, na privacidade, diante do Deus Todo-Poderoso. Isto é o que ele realmente é e nada mais. E isso é importante, irmãos, porque os nossos filhos experimentam isso, nosso cônjuge experimenta isso. Nós não conseguimos esconder a hipocrisia da nossa família. Nós conseguimos esconder por um breve tempo da igreja, de irmãos, no trabalho, mas quem nós somos de fato, nós não conseguimos esconder daqueles que nós não conseguimos usar máscaras suficientes. Nós não conseguimos. Então, nós somos aquilo que nós somos em secreto, diante de Deus, de joelhos, lutando por contrição, por dependência e por devoção. Nós exalaremos isso constantemente, reconhecendo as nossas falhas, os nossos vacilos, a nossa imperfeição, mas também deixando muito claro que nós lutamos. E todas as vezes que a carne quer superar-nos, nós nos debatemos contra ela, agredindo-a. O pastor Jonas Madureira falou muito sobre isso naquele livro Inteligência Humilhada, muito, muito sobre isso. Foi de lá que eu peguei aquela máxima de suspeitar de si mesmo, que mudou a minha vida com a teologia, a minha vida com Deus, assim, ganhou outro patamar, depois que eu entendi aquilo dali.
naquele livro tão deleitoso, Inteligência Humilhada. Ele diz que o conhecimento de Deus é o único espelho pelo qual o homem torna-se capaz de contemplar verdadeiramente a si mesmo como uma armadilha. É o conhecimento de Deus. É deixar-se ou levar-se a ser vencido por Ele. Que privilégio, irmãos. Ser vencido por Deus. Eu não sou vencido por você, eu sou vencido por Deus. Não é essa a oração que nós devemos fazer, irmãos? Vence-me, ó Deus, para que eu seja teu, vence. Não importa os meios, só vence-me, para que eu seja teu de fato, por Deus, conhecendo-nos a nós mesmos. Então a quinta, a sexta e a sétima mensagem foi sobre a oração, uma bênção desprezada. E essa nós nos detemos bem mais. Nessa quarta mensagem, o autoconhecimento e a oração, nós poderíamos ter feito em duas, então foi uma pregação bem extensa, mas a quinta, a sexta e a sétima foi sobre o tema da bênção desprezada, que é a oração. E ali nós vimos muito sobre isso. Nós vimos que a oração infelizmente, é negligenciada, e por negligenciá-la, nós travamos lutas que nós não precisaríamos travar. Nós nos colocamos em enrascadas que não deveríamos experimentar. Nós vimos que uma alma piedosa não vive sem oração. A oração é o oxigênio, através do qual a alma ela continua viva. É por isso que nós vemos os salmistas experimentando, irmãos, a agonia contrita do corpo sendo esmagado. Mas a sua alma ainda consegue respirar através da oração. Os salmos são orações cantadas, né? J.C. Ryle, um homem piedoso do século XIX, ele disse que a oração é a própria respiração do verdadeiro crente. O cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração ou decai por falta dela. Uma vida sem oração, portanto, é uma prova de que o ceticismo tomou conta do nosso coração. Foi nesse sermão que nós refletimos que cristãos nominais, crentes nominais, são céticos com a oração. Eles são absurdamente práticos, mas absurdamente deficientes de uma vida de oração, porque ele não consegue ver algo tangível, ele precisa estar se movimentando, ele precisa fazer algo, então ele é cético. Então, e isso é importante porque se nós não somos crentes nominais, nós temos que ter uma vida de oração. Se nós não temos uma vida de oração, isso denuncia a nossa própria fé, ou pelo menos como nós apreciamos a fé cristã. Deveria ser óbvio que ter uma vida de oração exigirá muito de nós, porque tudo que realmente vale a pena custará alguma coisa. Se não nos custa nada, nós desprezamos. É bem mais fácil valorizar uma consulta com psiquiatra ou com psicólogo em que você paga 500 ou 600 reais, ou do que ter um aconselhamento com um pastor que é de graça. É bem mais fácil. É bem mais fácil você valorizar aquele que você vai pagar 500, 600 reais, em que ele não vai conseguir curar as feridas da sua alma, vai lhe dar um ansiolítico, para que você fique com a mente um pouco turvada e talvez seja enganado com o fato de que ali está fazendo alguma coisa com você, porque você não consegue raciocinar muito bem com os psicotrópicos que ele passa, psiquiatra, do que valorizar um aconselhamento com aquele que realmente foi conhecido por muito tempo como médicos de alma, são os pastores. Médicos de alma, cujo compromisso não é com o cliente nem com o paciente, mas com a glória de Deus, que deve ser exibida por meio daquele que está enfermo. Então, tudo que vale a pena custará alguma coisa. É óbvio que custará alguma coisa. Então, a oração é justamente isso. É quando nós vemos que custa algo, mas, infelizmente, nós não estamos dispostos a pagar o preço. Descanso,
entretenimento. É o preço. Nós não estamos dispostos a pagar. Porque recursos financeiros é pouco demais para pagar. Para pagar coisas celestiais. Então, ali nós vemos que custará algo, então nós vimos a luta, a oração não é fácil, orar é uma luta, nós vimos sobre a insensibilidade, e aí é um problema cíclico, porque quanto menos nós oramos, mais o conhecimento que nós temos é insuficiente porque nos deixa insensíveis, e quanto menos nós oramos, mais insensíveis nós nos tornamos, e menos ainda nós oramos. Então, por isso que a reflexão de hoje é o dever e o prazer da oração. Porque quando você ainda não tem prazer, então você vai pelo dever, porque como crente você deve orar. É pelo dever. Nós vemos a dependência que é gritada para nós, porque a oração é um ato de humilhação. Nós falamos sobre a vergonha, às vezes a culpa pelo pecado se torna um grande obstáculo para uma vida de oração. Satanás, ele nos ciranda, e cirandando-nos, ele encontra como convites o odor da carne que está mais latente em nós por causa da queda, por causa do pecado, e ele aproveita essas brechas para nos acusar, para nos envergonhar, e nós refletimos muito ali sobre o fato de que a justificação já foi declarada para nós. E não importa o quanto pequemos, se nós fomos justificados em Cristo Jesus, todas as dívidas foram pagas, completamente pagas. E essa é a ousadia que nos faz nos colocar de joelhos e falar a um Deus que é supremamente santo, mesmo tendo passeado pela lama, pela desgraça, pela sujeira. Nós vamos a Ele em oração. E um dos maiores problemas, né, que acaba potencializando todos esses outros que nós vimos foi a superficialidade da fé, que é o problema de ter a fé alimentada com aquilo que não é fé verdadeira. Esse é um dos grandes problemas. E hoje nós vamos refletir sobre o dever e o prazer da oração. Irmãos, a oração é uma necessidade universal, não somente de crentes. Nós vemos a oração através de rezas, nós vemos a oração através de meditação, nós vemos a oração através de mantras, de extensas repetições, de transes, de êxtases, mas o fato é que o ser humano ele tem uma necessidade de levar os seus pensamentos a um ser superior, a algo que o transcenda. Alguns colocam isso na mãe natureza, outros colocam isso em alguma energia positiva. Faça o bem ao outro e o bem retornará para você. Diga palavras fortes e palavras positivas para que a sua atmosfera, a sua energia seja positiva. Mas existe uma necessidade de transcendência. A humanidade, ela clama de acordo com essa lei gravada no coração, como diz Paulo em Romanos 2. O ser humano, ele tem o senso da existência de Deus, de um transcendente. Ele devaneia por causa do pecado, não encontrar o alvo, de não saber quem é esse Deus. Mas essa lei, ela infelizmente é desconhecida de fato. E muitos, então eles balbuciam palavras desconexas, desprovidas de intimidade, de significado redentivo, com essas palavras positivas, com essas frases de efeito, com essa busca pela energia limpa, bela. Mas para o cristão é diferente. Nós somos um povo assim absurdamente diferente. Nós temos o privilégio de saber quem é o legislador. Quem é aquele para quem nós levamos as nossas vozes, nós oramos para ele, e essa necessidade, ela não é um enigma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos plena ciência disso. Mateus capítulo 13, versículo 11, o Senhor disse: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas as multidões que ouviam, não lhes é isso concedido. A nós, os mistérios do reino, nós temos esse privilégio
E não é porque os outros não ouvem, mas é porque o Espírito Santo não comunica. O Espírito Santo não ilumina. Então continua sendo nublado. Para o crente, não. O crente, a oração não significa um simples balbuciar de palavras. Então, muito cuidado quando a sua oração começar do mesmo jeito. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, não sei o quê. Olha, desculpa se eu falar aí o de alguém aí, tá bom? Eu escuto tanto que eu nem sei, né? Então, Senhor do céu e da terra. Senhor bendito, maravilhoso. Começa sempre do mesmo jeito, e tem as mesmas palavras, e tem a mesma liturgia. Nós balbuciamos, não, irmãos. É uma conversa. Imagine se você fosse falar com a sua esposa, com seu marido desse jeito, toda vez, um negócio igual o robô. Não é? Não é assim. Então, cuidado, nós não balbuciamos palavras. Nossas palavras, elas não são soltas, não são desconexas. Elas são coerentes, elas têm significado. John Knox, um puritano, reformador de segunda geração, veio depois da segunda geração, porque é menor não, irmãos, depois de Lutero. E homem piedoso, homem de oração, cuja rainha dizia que tinha mais medo de John Knox, das orações de John Knox, do que todo o exército real. Ele diz assim: quem vai orar precisa saber e entender que a oração é uma conversa fervorosa e familiar com Deus, a quem declaramos nossas misérias, cujo apoio e auxílio imploramos e desejamos em nossas adversidades, e quem louvamos e exaltamos pelos benefícios recebidos. Para o crente, agora não é John Knox que diz, mas para o crente a oração não é apenas um impulso, uma atitude involuntária, que para toda a humanidade é. Se Deus quiser, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Boa sorte. Boa sorte é orar, irmão. Você está orando. Boa sorte. Para a gente não é um impulso, não é uma atitude involuntária. É uma necessidade unida com um prazer. Algo que pertence a nós, assim como a luz pertence ao sol, faz parte daquilo que nós somos, de quem nós somos, especialmente como povo escolhido de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. A nossa confissão de Fé Batista de 1689, quando fala do culto, dia do Senhor, ela coloca como um dos elementos ali a oração. Ela diz assim: a oração com ações de graças, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus exigida de todos os homens, mas para que possa ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, segundo a sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. A oração. Qual é o ponto aqui? Nós oramos. Nós oramos, irmãos. Nós oramos simplesmente porque sabemos que isso tanto é exigido de nós, quanto é a nossa própria necessidade. Se nós estamos frios na fé, o que nós fazemos? Nós buscamos aquele que esquenta corações, que aquece corações. É nossa necessidade. Se nós não temos luz diante de nós para tomar uma decisão, o que é que nós fazemos? Nós suplicamos para que o Senhor conduza os nossos passos. É um dever. E é um dever prazeroso. Então, nós fazemos isso cientes de que filhos têm prazer em falar com o Pai. Tem prazer na comunhão com o Pai. Um Pai que escuta e responde amorosamente o seu clamor. Então vamos ver 2 pontinhos aqui, de acordo com o próprio tema, né? A oração, o dever e o prazer de orar. Então o primeiro ponto vai ser o dever de orar, e o segundo ponto, o prazer de orar. Então primeiro, o dever de orar, né? A prática da oração, ela deve ser observada pelo cristão porque é um mandamento divino. Nós oramos porque é um mandamento. Não, a oração não é um conselho, a oração não é uma dica, não é uma tática para conseguir algo, não é um meio de conseguir algo. A oração é um mandamento do Senhor, e nós não encontramos isso somente na boca do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos isso através da boca do Senhor Jesus Cristo e a boca dos apóstolos também, e pelos profetas em toda a antiga aliança.
nós também os encontramos. Em diversas ocasiões, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou a prática da oração. Ele fez menções disso em situações que exigia necessidade e também cuidados ao orar, e sempre levando-nos a compreender o significado da oração. Por exemplo, na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, versículo 1, o Senhor Jesus disse sobre o nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando nós pensamos ou somos inclinados a esmorecer, o que nós fazemos? Oramos. É como se a oração fosse a última corda na qual nós pudéssemos pegar para não afundássemos no buraco. O Sermão da Montanha, o Senhor ensinou muito sobre oração. Mateus capítulo 5, versículo 44, o Senhor diz: orai pelos que vos perseguem. No capítulo 6, ele nos deu um modelo de oração, como nós devemos orar, e ali ele nos deu uma estrutura também. Apesar de nós nem sempre orarmos as mesmas palavras que estão ali no Pai Nosso, nós entendemos a estrutura. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, não é para ostentação pública, é para devoção particular. No versículo 7 ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E o que o Senhor revela aqui é aquilo que a gente falou. Os gentios oram. Aqui, né? Não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios oram. Mas vocês não, vocês são diferentes. No versículo 9 ele diz: portanto vós orareis assim. E aí então ele começa: Pai nosso que estais no céu, santificado venha o teu nome. Não começa conosco, irmãos. É Ele. Não importa como nós estamos. É Ele. Existe um protocolo. Tem uma reverência. Existe um modo de se achegar ao Rei, ao Senhor de tudo. Quando nós começamos a orar e quando nós nos colocamos à frente de todo o protocolo, nós estamos dizendo assim: não importa a tua dignidade, Senhor, não importa a tua grandeza, Deus, não importa a tua majestade, o importante é que sou eu e as minhas necessidades. É isso que importa. Então, talvez nós não entendemos tanto como a nossa arrogância e prepotência é exibida nas nossas orações, mas essa é uma delas. Essa é uma forma. Não importa a tua glória que é exigida. O que importa são as minhas necessidades, de quem eu tanto preciso. Né? Nós quebramos todo o rito. Então, por que orar, irmãos? Por que orar? Por causa da necessidade que temos de ter mais de Deus. Nós necessitamos mais de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E é isso que nós suplicamos ao Senhor. Pedi e recebereis, de João 16, 24, para que a vossa alegria seja completa. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. A oração, como um dever do cristão, é algo muito claro. Como nós já vimos, não quer dizer que seja algo difícil. Mas também nós já refletimos no culto de oração sobre o sofrimento, é que a questão da vida cristã não é pautada no que é fácil ou é difícil. A questão da vida cristã é aquilo que é requerido de nós, o que é esperado de nós. Talvez por idolatrarmos tanta facilidade, tantas comodidades, nós sucumbimos tão rapidamente
as portas que são abertas diante de nós. Tão rápido entramos, sem muitos questionamentos. Imagine por um instante que você está passando por uma situação de vida ou morte, em que a sua única saída é a oração. O único remédio a ser tomado é a oração. Essa deveria ser a nossa experiência constante. Aquele livro, o livro sobre oração, do Tim Keller, ele conta um relato, um trecho da esposa dele, quando ela soube que estava com câncer. Quando ela foi assaltada ali pelo diagnóstico médico, e ela viu na oração o seu fôlego de ânimo para uma alma ferida, o diagnóstico do seu corpo, na oração. E ali, conversando com seu marido, ela disse o seguinte: nós temos de orar. Nós temos de orar. Simplesmente não podemos deixar que isso saia da nossa cabeça. Nós precisamos orar. Thomas Brooks, citado por Tim Keller, diz que uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. O grande problema é porque nós tentamos cobrir essa casa da forma errada. Ao invés de nos ajoelharmos, nós queremos comprar telhas e colocar vigas, quando nós deveríamos orar. A oração deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer diante de todo e qualquer problema. Não importa o quão alarmante seja, não importa o frenesi que estão causando ao seu redor, você deveria simplesmente, na loucura da multidão, dobrar os joelhos e orar. Deveria ser a primeira resposta do cristão. Mas vocês já perceberam que nós agimos como os ímpios nas guerras, nas confusões, nas loucuras e do frenesi da nossa vida, seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, nós usamos o mesmo ritmo dos ímpios. Nós queremos resolver com a força do nosso braço. Vai para o quarto e ora. Não importa o quanto urgente seja. Vai para o quarto e ora. Não, porque senão, se você não fizer agora, tudo vai desmoronar. Tá bom. Tá bom. Mas eu vou ali ter com Deus. Se Ele quiser que desmorone, desmoronou. Mas esse é o meu protocolo. Porque é Ele que sustenta, é Ele que demole tudo. E Ele faz como lhe apraz. Então eu vou ter com Deus agora. Pronto. Mas na maioria das vezes a gente vai no frenesi dos ímpios. Os ímpios não oram. Eles vão pela força do seu próprio braço, pela astúcia, pela eloquência, por suas habilidades, pelo seu conhecimento. E nós acabamos agindo como ímpios para resolver os nossos problemas. Aí quando dá tudo errado, o que é que nós fazemos? Nós oramos. Nós oramos. Já deu tudo errado. Claro, tem que orar mesmo, né? Vai tá errado. Não vai voltar. Vai estar errado. Nós temos ciência de que, olha, nós não fiquemos doentes por causa de nós mesmos. Nós não perdemos emprego porque nós vacilamos nisso. Nós não deixamos a nossa casa passar necessidade porque vacilamos naquilo. Isso tudo é experimentado porque Deus quer, irmãos. Então, se nós temos ciência da providência, da soberania de Deus, algo não vai deixar de acontecer por causa da nossa ação repentina. Nós vamos lá primeiro em oração. Nós vamos em contrição e oração. Como crentes. Depois nós agimos. Depois nós agimos. Porque nós somos crentes. É o nosso dever. Existe um protocolo nisso. Em tudo que fazemos. Seja estudando, seja nos nossos relacionamentos, seja trabalhando. Espera aí que isso aí é demais. Eu preciso de um tempo para orar sobre isso. Para refletir sobre isso aí.
mas nós somos muito ávidos a mostrar que nós sabemos, que nós podemos, então nós queremos resolver logo. Porque, cá entre nós, né, irmãos? Dizer que vai orar para fazer alguma coisa parece que humilha muito mesmo. E humilha, né? Ah, não sabe não. Não sei. Não sei. E tem coisas que você até já tem ciência daquilo, né? Mas você precisa consultar aquele que é conhecedor de todas as coisas, né? Kim Keller diz que deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus, é pecar contra a sua glória. É Ele que pode, é Ele que faz. Então acaba sendo uma contradição absurda dizer que acredita na soberania de Deus, no domínio de Deus e querer fazer as coisas por sua própria vontade, por sua própria sabedoria. É uma contradição. Esse foi um entendimento profundo do profeta Samuel nesse texto que nós lemos no início. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim que eu cometa esse pecado. Entendam? Se a oração é um mandamento de Deus, desobedecer esse mandamento é a mesma coisa que desobedecer o mandamento não furtarás, por exemplo. Não adulterarás, por exemplo. É um mandamento. Vem da mesma lei. É uma implicação e uma aplicação da mesma lei de Deus que vem da mesma fonte, do mesmo Senhor. Contudo, ainda assim, quando nós somos alertados, advertidos, quando nós somos ordenados à prática da oração, nós somos ensinados por Deus sobre a oração como algo vital, mas também como algo prazeroso, não como algo enfadonho, não como algo cansativo. Irmãos, se nós não sentimos prazer nas coisas celestiais, isso é uma denúncia do quanto a nossa mente e o nosso coração está cheio, farto. É como se você tivesse com um bucho cheio, alguém lhe oferecesse mais um pouquinho de alimento e você dissesse, não, eu estou saciado, eu não quero não, sabe? Eu não consigo nem sentir o cheiro da comida de tão cheio que eu estou. Se você prova tanto dos manjares desse mundo, das iguarias desse mundo, dos banquetes desse mundo, você não vai se sentir atraído pelas coisas celestiais, não, pelo alimento celestial, não vai. Então, é porque eu não consigo orar. Por quê? Se você não consegue? Então, faz aquelas aplicações que são tão mesquinhas, absurdamente práticas, mas para mim é algo tão evidente que é como se eu estivesse baixando muito nível fazendo essas aplicações, sabe? Mas vamos lá, vamos fazer, né? Vamos fazer, porque casa direitinho com a ilustração. Por exemplo, diga assim, olha, porque eu não consigo passar assim 5 minutos orando. Beleza, você consegue assistir um filme de 2 horas. Você consegue ver Reels aí meia hora, 40 minutos. 40 minutos. O que é que eu estou dizendo com isso? Você está enchendo de alimento a sua alma. É por isso que você não vai conseguir mais o alimento da oração, porque você está enchendo. Você está enchendo. Então, um entretenimento que deveria ser lícito para você, lhe condena. Porque ele tira do que é característico seu como cristão. Agora, pronto, eu não posso, como eu já preguei aqui, né? Não pode. Se não tiver aquilo, não pode. Não pode, não. É muita radicalidade. É claro, é por isso que tem que morrer para nascer de novo. É óbvio que é radical. Quem foi que disse que não é? Agora cuidado, porque foi esse grito que matou Jesus. Cuidado. Muito cuidado. Porque essa acusação foi proferida pela boca de fariseus. Então, muito cuidado por proferir esse grito e considerar-se piedoso. Muito cuidado. Esse discurso nunca foi piedoso. Muito cuidado com esse discurso. Então, eu acho que para a gente conceber o fato de que uma religião precisa da sua morte para você se tornar adepto dela, o que é que vem mais radical do que isso?
Não tem, irmãos. Então, é bem mais deleitoso desfrutar das coisas desse mundo como graça de Deus, de tal forma que ela não condena a minha negligência como habitante dos céus. Aí sim. Mas quando não é assim, não pode. Quer dizer que eu não posso? Pode. Você só não pode fazer e continuar sendo considerado cristão. Tudo me é lícito. Tudo me é possível. Mas nem tudo me convém, não foi o que disse Paulo? Então, óbvio, você pode. Pode fazer tudo. Você pode, sei lá, sair daqui e comer bosta. Você pode fazer o que quiser. Ué. Agora tem as consequências. Você não vai conseguir falar perto de alguém. Né? Tem as consequências. Então, você não pode tirar isso. E todo mundo, toda vez que alguém olhar para sua boca, vai ver a bosta. Por mais que você escove os dentes. Não tem como. Né? Não tem. Você vai impregnar aquilo ali. Você pode fazer tudo. Tudo você pode fazer. Mas tem muitas coisas que você pode fazer e diante das quais você não pode ser chamado de cristão. Não pode. Então lembra lá. Aceitar um convite é rejeitar o outro. Seguir um caminho é desprezar o outro. Tomar uma decisão é negligenciar ou decidir o contrário para outra. Sempre assim. Mas o ponto é justamente isso. Nós oramos, seja pelo dever ou pelo prazer. O nosso desafio é fazer com que aquele dever se torne um prazer. Esse é o grande desafio da gente. E nós fazemos isso como o termômetro de que ar nós estamos respirando. Se eu entendo que a oração é quando eu adentro na atmosfera celestial e respiro os aromas celestiais, quando aquilo sai do dever para o prazer, eu começo a perceber que eu estou tendo uma vida de oração que eu deveria ter. Porque eu não penso que os joelhos estão doendo, eu não penso que está sendo enfadonho, eu não penso que eu não consigo, eu simplesmente esqueço. E quando eu vejo, eu estou ali com o meu Senhor. E eu digo, vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar aqui, como o apóstolo fez. Só isso. Então, é um termômetro para nós também. Esse é um grande desafio que nós precisaremos desfrutar. Então, entenda, se a oração é um mandamento, desobedecer é um grande problema. Lembra de quando você era criança? Lembra de quando você era criança? Quantas vezes você recebeu bronca dos seus pais? Eu lembro, até hoje eu escuto os gritos dos meus pais, vai escovar o dente, vai escovar os dentes, vai tomar banho, come essa verdura, olha a lição de casa. Estou dizendo aqui, meu pai nunca disse para eu comer verdura nem por lição de casa, porque lá em casa foi criado só macho, só homem, então meu pai nunca pegou na minha mãozinha e dizia, vamos fazer o ar. Ou fazia lição de casa ou passava vergonha na aula. Então eu tinha que fazer, porque eu não queria passar vergonha, né? Somente quando eu crescia, porque tinha as meninazinhas lá e eu passava vergonha na frente das meninas, né? Mas nunca teve esse negócio de comer verdura, né? Essa ilustração não serve pro dia de hoje. E os pais não dizem, vai comer verdura, diz não. Meu filho quer comer não? Meu filho quer comer o quê? Tá aqui a batatinha. Tá aqui o nuggets. Tá aqui os nuggets. Né? Então hoje essa ilustração não dá, né? Mas vamos dizer que cabe, né, irmãos? Quantas vezes você ouviu bronca dos seus pais para escovar os dentes? Esse aqui eu ouvi demais, E a escola, né, e tal, se comportar, né? Eu ouvi demais. Agora imagine o que seria a sua vida se você não tivesse observado essas advertências. Você não poderia sorrir hoje. Como estariam os seus dentes? Você simplesmente não poderia. Como estaria a sua vida? Como você seria, irmãos, se você não tivesse pessoas que lhe advertissem e que lhe constrangesse a observar aquilo que naquele momento você não julgou essencial, você não julgou importante,
Mas você teve pessoas ao seu redor que via mais do que você conseguia ver e julgava importante. Se você entendesse que não era importante estudar, ler, você não poderia fazer as anotações que você está fazendo agora. Você não poderia ler as Sagradas Escrituras que lhe causam tanto deleite e nutrição, mas você precisou que em algum momento aquilo fosse um dever, para depois você desfrutar do prazer. Em um certo sentido, é a ignorância que nos faz não perceber que aquele dever é um prazer e colocar como se fosse um paradoxo, uma contradição, na verdade, de que se é dever não é prazer. Essa é a nossa mente muito pequena. O nosso grande desafio, então, é passar isso, né? Fazer essa transição do dever e o prazer, do prazer e o dever, entender que um não exclui o outro, e haverá momentos que nós oraremos por dever. Agora, muito cuidado se a sua vida de oração só for marcada pelo dever. Eu sei. Pelo menos, eu realmente compreendo que existe algo muito errado nisso. E a oração como prazer agora, o prazer de orar? Pense só por um instante sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a figura do Senhor Jesus Cristo para observar, especialmente durante o seu ministério terreno. Jesus, ele não era somente homem, mas ele era plenamente Deus também, como ainda é, homem e Deus. O seu relacionamento com o Pai não iniciou no momento em que ele assumiu a forma humana. O seu relacionamento com o Pai é desde antes do princípio de tudo, desde antes da eternidade passada. E durante o seu ministério aqui na Terra, com todos os desafios, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, o Senhor Jesus não interrompeu o seu relacionamento com Deus. Ele encontrava-se com a noite, ele recepcionava a noite em oração, em conversas com o Pai. Ele mesmo disse aos judeus: eu e o Pai somos um. Na verdade, irmãos, nós observamos no ministério do Senhor Jesus uma crescente e constante dependência do Senhor. Quanto mais acirrada ficava a missão, mais contrito o Senhor Jesus Cristo ele demonstrava ali a independência em oração, mais ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa confiança de relacionamento que o Senhor já tinha com Deus não serviu de álibi para tornar esse tempo de oração enfadonho e desnecessário. E se ele, como filho de Deus, como aquele que teve comunhão com o Senhor, cultivou aqui na terra uma vida de oração como uma continuidade daquilo que ele tinha com o Pai, imagine nós, irmãos. E nós não somos Deus. Não somos. Imagine nós o quanto nós precisamos. Somente no Evangelho de Lucas nós somos apresentados a diversos momentos da vida de oração do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, 9:18, 9:28, capítulo 11, mais outras diversas vezes da vida de oração. A pergunta é, por que o Senhor Jesus levou uma vida ministerial tão curta, mas completamente encharcada e dependente de oração? Isso é intrigante porque ele não era somente homem. Deus. Lembre-se de quantos milagres ele realizou, quantos sinais ele operou, quantos corações ele leu, quantas mentes ele desvendou e denunciou. E conhecendo-lhes o pensamento, quantas vezes ele curou, quantas vezes ele ressuscitou. Ele desfrutava de poderes que eu e você não temos, irmãos. Contudo, ele não orou por causa da sua fraqueza, ele não orou por causa da sua fragilidade, ele não orou por causa da sua dependência, ele orava porque ele estava com saudades do Pai. Ele orava porque ele se comunicava com o Pai, porque ele se deleitava na conversa com o Pai, em dependência com o Pai, em exaltação com o Pai.
Por isso que ele orava. A oração é a expressão de comunhão que filhos têm com o Pai Celestial. A oração ela inicia como uma conversa, mas ela termina como um encontro pessoal e íntimo com Deus. Para a gente concluir, Provérbios capítulo 15, versículo 8, faz esse contraste naqueles que balbuciam e naqueles que oram. Provérbios 15, 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. John Piper, naquele livro Em Busca de Deus, ele diz o seguinte: de fato, é uma parceria prazerosa. A oração é o verdadeiro centro do prazer cristão. Deus recebe a glória, nós recebemos o prazer. Ele recebe a glória exatamente porque se mostra pleno e forte para nos libertar para a nossa alegria. E nós recebemos plenitude de alegria exatamente porque Ele é a plena origem da glória e o alvo da nossa vida. O fato é que, como cristãos, nós devemos ser marcados por uma vida de oração. Deve fazer parte da nossa rotina diária, seja por dever, por saber quem nós somos, por saber do que nós precisamos, do que realmente necessitamos, ou seja, porque nós passamos desse dever para o prazer de uma vida de oração. Mas o fato é que nós devemos ser marcados por ter uma vida de joelhos em contrição e dependência ao Senhor. Os nossos joelhos deveriam falar muito sobre a nossa piedade. Os nossos joelhos deveriam contar as histórias do nosso tempo com Deus. Os nossos joelhos não deveriam denunciar a nossa negligência, a nossa apatia, porque os nossos pés e os nossos braços, sem sombra de dúvidas, são ávidos e eloquentes para mostrar o quanto nós corremos para esse mundo. Nós corremos. Os nossos joelhos deveriam falar bem mais do que os nossos braços e do que as nossas pernas, que não param de forma alguma. Vamos orar. Nosso Santo Deus, nós carecemos demais, ó Senhor, da Tua intervenção. Nós somos assaltados demais pelas vaidades desse mundo. Nós somos assaltados demais, ó Deus. Nós somos engolidos e encharcados pelo ativismo da vida, pelo consumismo da fé. Nós somos encharcados pela correria do mundo urgente, que nos engana, que nos seduz. Nós somos completamente encharcados. Quantas vezes nós oferecemos para Ti o resto, ó Deus? O resto do nosso vigor, o resto da nossa energia, o resto do nosso ânimo, o resto do nosso gozo, porque já fomos inundados, ó Deus, por esse mundo e as suas vaidades. Ah, Senhor, marca-nos com contrição, ó Deus, e usa a oração para isso. Remove de nós, ó Senhor bendito, remove de nós tudo aquilo que nos impede de ter uma vida cravada no chão, em dependência, ó Deus, em contrição, em oração ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.